Pessoal, boa noite. Vamos lá, continuando mais um pouquinho, Saúde Coletiva 2, trabalhar um pouquinho. Nós estávamos falando a semana passada, né? A gente começou a falar de um documento bastante importante do Sistema Único de Saúde, que é essa lei complementar aqui, porque ela diz respeito a financiamento, né, do Sistema Único de Saúde, ok? Então, a gente, no nosso último encontro aí, nós ficamos discorrendo sobre os vários artigos, né? E nos primeiros artigos lá da Lei Complementar 141, fica bem claro, bem especificado o que realmente são ações e serviços de saúde, né? Isso aparece no artigo 3º dessa lei. Depois, no artigo 4º, o que realmente não são ações e serviços de saúde, portanto, os gestores, né, tem que ter bastante cuidado aí na aplicação desses recursos. Depois, a partir do artigo 5º, 6º, 7º e 8º, aparecem aqueles mínimos, né? Então, por exemplo, os estados devem investir no mínimo 12% do seu orçamento para a área da saúde, os municípios devem investir no mínimo 15%, né? Inclusive a gente vai colocar um pouco mais no final dos slides, né, dessa aula, desse conteúdo, a gente vai colocar os dados do ano de 2019 aqui, né, para vocês perceberem, né, e o porquê que aparecem esses mínimos ali, né? Porque a gente tem que ter uma certa organização com relação ao orçamento público, né? Então, existe uma lei já de longa data, né, que é até anterior à Lei 141, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, portanto, os gestores nas 3 esferas de governo têm que saber direitinho, né? E a gente praticamente não passa um dia ou outro que a gente não vê denúncia, informação de desvio de dinheiro, né? E muitos dos desvios de dinheiro dos gestores aí ocorrem exatamente na área da saúde. Então, o que aparece aqui no artigo 20, está dito ali, então, que as transferências dos estados para os municípios, destinadas a financiar, então, a essas ações e serviços públicos de saúde, serão realizadas diretamente aos fundos municipais de saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde. Isso que aparece aqui, pessoal, no artigo 20, não é nenhuma novidade. Isso aqui já apareceu lá numa lei número 8.182/90, que eu cheguei já a citar esse ano para vocês, lá no início do ano, né, para dar uma recapitulada, mas é uma lei que foi bastante trabalhada na Saúde Coletiva 1, que vocês fizeram, acho que por EAD, a disciplina Saúde Coletiva 1, né? Então, lá na Lei 8.142/90, ela é uma lei que realmente trata a respeito das transferências intergovernamentais financeiras. E o que está dito aqui? Aqui a gente está citando transferências dos estados para os municípios, né? E o artigo 20 mostra de novo, confirma de novo a importância dos conselhos de saúde, que também eu já falei várias vezes da importância deles, né? E que na Lei 8.142/90 também, quando eu digo /90, é do ano de 1990, né? A 8.142 é do mês, inclusive, de dezembro de 1990. E lá aparece o conceito de conselho de saúde, de conferência de saúde, para que servem, né? Ok? Então, os conselhos de saúde,
existem os conselhos de saúde nas 3 esferas de governo, então tem Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Nacional de Saúde, né? Então, estas transferências, é o que está citado aqui, precisa da aprovação aí do respectivo Conselho de Saúde para essa transferência, né? Ali onde diz essa transferência ocorre diretamente aos fundos municipais de saúde, de forma regular e automática, porque também as despesas da saúde pública, elas também ocorrem de forma regular e automática, entendeu? Todo, na nossa casa, a gente não tem todo mês contas a pagar, na saúde pública também. Então, esta transferência de dinheiro tem que ser de forma regular, tem que ser de forma automática também, ok? É o que aparece no artigo 20. No artigo 21, diz lá que os estados e os municípios que estabelecerem consórcios ou outras formas legais de cooperativismo, e aí eu vou aproveitar o gancho aqui para fazer uma pergunta. Eu estou com o David e a Rosemeire aqui presentes na aula de hoje comigo, né? Uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar de consórcios intermunicipais de saúde? O David não e a Rosemeire não. Então tá, então vamos falar um pouquinho para vocês o que são os consórcios intermunicipais de saúde. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês são de Maringá? Os dois aí. O David não. Você é de que cidade? Nem a Rosemeire, não. Mas são de cidades da região, não são? Lunardelli não pertence à 15ª. O David é de que cidade? Vamos ver se o David respondeu e não apareceu ali. Ah, os dois são de Lunardelli. Os dois, a Rosemeire e o David, os dois são de lá? Puxa, parabéns. Lunardelli não fica perto de Cidade Gaúcha, Lunardelli? Ah, é? Vocês são mãe e filho, a Rosemeire e o David? É? Olha, parabéns. Viu? Lunardelli fica perto de Cidade Gaúcha? Fica, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo? Ah, não, a Rosemary está dizendo que não. Fica. Me dá uma cidade de. Qual que é a maior cidade próxima de Lunardelli? Ivaiporã. Ivaiporã, se não me falha a memória, é uma regional de saúde. Quando nós trabalhamos com vocês no decreto 7.508, lembram que eu mostrei lá as 22, o mapinha, as 22 regionais de saúde do estado do Paraná? A gente trabalhou esse documento recentemente, né? Ok? Já ouviram falar, por exemplo, a regional de saúde de Maringá, a regional de saúde de Londrina, e vai por aí próximo de Londrina, não é isso? É ou não é? Isso? Bom, então vamos lá. 150 quilômetros de distância. Então, existem no estado do Paraná 22 regionais de saúde. Essas 22 regionais de saúde, as 22, cada uma delas tem um consórcio intermunicipal de saúde. Inter é entre. Municipal vem de município. Saúde, saúde. Então vou usar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu resolvo que eu quero ter um carro novo, só que eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer para conseguir ter um carro novo? Eu posso primeiro ir no banco, financiar um carro, trazer e levar para casa. Mas eu posso entrar num grupo de consórcio, dividir aquele carro, o valor daquele carro mensalmente com várias pessoas,
para eu ter o acesso a esse bem, que é um bem de um valor alto que eu não tenho condições de comprar de uma só vez. Então, os consórcios intermunicipais de saúde, a gente tem eles para fazer a mesma função, ok? Então, é um consórcio entre municípios para que a gente possa receber algumas ações e serviços de saúde que sozinho, em geral, a gente não consegue. Aquele município não consegue. Então, eu vou usar um exemplo para vocês. A gente tem municípios no Brasil que são muito pequenininhos. Nós temos um município, o menor município brasileiro tem menos de 1.000 habitantes. Nós temos um município no Brasil que tem 800 e poucos habitantes. Quer dizer, até uma vergonha aquilo ser um município. Mas, enfim, por conta da politicagem, transformaram aquilo numa cidade, com Câmara de Vereadores, com prefeito, todo mundo recebendo salário, etc, etc, né? Mas, dentro da estrutura do governo do estado do Paraná, nós temos 22 regionais de saúde. Cada uma dessas regionais tem uma cidade sede. E aqui no caso do estado do Paraná, cada uma das regionais de saúde montaram consórcios intermunicipais em conjunto. Então, um município pequeno que, por exemplo, não tenha condições de contratar um especialista em endodontia, ok? Um endodontista, tem uma prefeitura que pode ter dinheiro para contratar só um clínico geral, mas parte da população, de vez em quando, vocês já sabem o que é endodontia, né? Só para eu... Sim, sim, os dois, né? Então, endodontia é tratamento de canal. O que essa prefeitura pode fazer? Essa prefeitura, ela pode fazer parte de um consórcio intermunicipal e aquele consórcio contratar um endodontista só para fazer tratamento de canal para aqueles municípios pertencentes aos consórcios. E aí, por exemplo, quando a gente trabalhou com vocês há alguns meses atrás, os tais centros de especialidades odontológicas, tá? Os tais CELs, os centros de especialidades odontológicas, nós temos todos, em todas as regionais de saúde, nós temos um consórcio intermunicipal de saúde que é formado pelos mesmos municípios que compõem aquela regional de saúde. Exatamente o mesmo. É obrigatório isso? Não é. Outros estados da federação podem compor com regionais de saúde numa estrutura diferente às estruturas de consórcios, né? Então, não obrigatoriamente, mas por acaso no estado do Paraná funciona desse jeito. Todos os municípios, os 399 municípios paranaenses, estão distribuídos nas 22 regionais de saúde e todas as 22 regionais de saúde, cada uma delas tem também um consórcio. Então, o nosso aqui em Maringá chama-se CISAMUSEP. O CIS, da sigla é CIS, CIS, é Consórcio Intermunicipal de Saúde. A MUSEP significa Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. Provavelmente lá em Ivaiporã, tem algum consórcio intermunicipal de saúde que vocês já devam ter ouvido falar, que é com uma sigla tipo assim, CIS alguma coisa. Né? Então, a gente pode até tirar uma dúvida aqui, como só estamos nós dois, nós três, vamos lá então. Vou fazer uma perguntinha aqui. Ivaiporã, deixa eu colocar aqui. Ivaiporã tem uma população de 31.900 e pouco, então vamos colocar aqui
consórcio intermunicipal. Ó, consórcio intermunicipal de saúde da 22ª. Tá aparecendo aqui, ó, que o CIS, Consórcio Intermunicipal de Saúde, é da 22ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. Vocês já em algum momento, ó, aqui apareceu, o Consórcio de Saúde de Ivaiporã, tendo em vista a Covid-19, suspende todos os atendimentos a pacientes, consultas, exames, clique aqui para mais informações, plano de contingência, então tá lá, ó, o início. Então, ó, então, Ivaiporã aparece aqui, ó, é a 22ª Regional de Saúde. Então, o Ivaiporã aparece aqui. Olha lá, CIS, tem até a foto aqui do consórcio de vocês, ó. CIS, Ivaiporã participa de videoconferência sobre o panorama, a possibilidade da Covid, diário oficial, manual do consórcio intermunicipal. Quais são os municípios consorciados? Os municípios consorciados, agora vamos lá, ó, Rosimeire e David. Arapuã é pertinho daí? Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Cruz Maltina, Godói Moreira, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manuel Ribas, Mato Rico, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Santa Maria do Oeste, São João do Ivaí, são 16 municípios que compõem esse consórcio intermunicipal de saúde lá da cidade, cuja cidade sede é Ivaiporã. E Lunardelli é um dos municípios consorciados. Tá aqui, ó, municípios consorciados, né? Ok? Então, Lunardelli é mais ou menos, esse consórcio, o 22º, ele é mais ou menos no centro do estado do Paraná, ok? Então, vocês falaram aqui 150 quilômetros de distância, 150 quilômetros de distância, é Lunardelli de Ivaiporã, que é 150 quilômetros de distância. Mas, enfim, gente, não vem ao caso aqui. Ah, tá, de Londrina. Então, Londrina fica mais ao norte, não é isso? Provavelmente. Porque Londrina é uma cidade sede de consórcio, que não é o 22º. Se não me engano, é o 17º. Ok? Então, cada uma das 22 regionais de saúde tem um consórcio intermunicipal de saúde. Então, quando o usuário do SUS lá de Lunardelli precisa de alguma ação, algum serviço de média ou alta complexidade, que não tenha isso disponibilizado lá no município de Lunardelli, o município pode resolver esse problema, fazer essa consulta com esse médico especializado, e aí usando a nossa área da odontologia, indo fazer o tratamento de canal lá no Centro de Especialidade Odontológica, que fica lá em Ivaiporã, e aí o município de Lunardelli tem um número X de tratamentos de canal por mês para fazer lá na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã, ok? Então, é uma forma... Deixa eu ver aqui. Então, o porquê que é importante essa história de consórcios, né? O porquê que é importante essa história de consórcios? Porque eles colaboram muito com o Sistema Único de Saúde para poder ajudar na média e na alta complexidade.
né? Então, nós falamos com vocês já no começo do ano, quando a gente trabalhou lá os níveis de atenção, a gente falou que tem a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, que a atenção primária é mais conhecida como a atenção básica, e depois a atenção secundária é conhecida como atenção secundária, e a atenção terciária é conhecida como a alta complexidade. Então, quando a gente fala média e alta complexidade, eu estou falando de atenção secundária e atenção terciária. Então, mais ou menos 80% das ações e serviços de saúde são resolvidos lá na atenção primária ou na atenção básica. Os outros restantes dos 20% das ações e serviços são resolvidos na média e alta complexidade, portanto, lá na atenção secundária ou na atenção terciária, ok? E essa média e alta complexidade são menos, em número, menos ações e serviços, mas são ações e serviços muito mais caros. Então, quando a gente fala em termos de grana, de financiamento, né, fica muito mais caro. Então, só para um exemplo aqui, para vocês entenderem. Um paciente que esteja usando um leito de UTI para COVID-19, uma diária de UTI, a minha mãe, ela ficou vários dias em UTI, né, antes de falecer aí esse ano, eu cheguei a pagar, antes de conseguir migrar ela para o SUS, porque a gente estava pagando no particular, R$ 8.000 numa diária de UTI. Chegou uma hora que eu não dava mais conta. Aí nós apelamos para o SUS. A gente migrou ela para o Sistema Único de Saúde, né? Então, R$ 8.000 uma diária de UTI é muito caro. Por isso que é uma alta complexidade, ok? Então, do ponto de vista de financiamento, porque essa lei que eu estou falando aqui com vocês, essa lei que eu estou falando aqui com vocês, ela trata de financiamento. A gente gasta muito mais na média e alta complexidade do que na atenção primária. Porque lá na atenção primária, lembram quando eu trabalhei com vocês, estratégia saúde da família, tal? São ações e serviços mais simples, que em geral os municípios costumam dar conta daquilo, né? Então, eles podem usar sua própria estrutura. Então, para fazer a atenção primária, você não precisa contar com consórcio. Agora, para fazer a média e alta complexidade, é muito importante ter consórcio. Então, por exemplo, um paciente que está com câncer, vamos usar da nossa área, câncer bucal, para ele fazer todo esse tratamento, quimioterapia, radioterapia, ele pode fazer isso no SUS diretamente, beleza, se o município tiver estrutura, ou pode também fazer esse tratamento através de consórcio intermunicipal de saúde. Conseguiram entender a importância, então, dos consórcios? Sim, tranquilo? Então, é o seguinte, então essa história dos consórcios intermunicipais de saúde não é de agora. Aqui eu estou falando de uma lei. Isso. Então, eu estou falando de uma lei aqui, que é de 2012, que está, por acaso, citando os consórcios, né? E aqui chega a não dizer só consórcio, diz ali, ó, ou outras formas legais de cooperativismo, tá? Mas na saúde são muito comuns os tais consórcios intermunicipais de saúde. Por quê? Porque eles, desde lá atrás, da Lei 8.080/90, no artigo 10º da Lei 8.080/90, que vocês deveriam ter aprendido lá na Saúde Coletiva 1, lá está claro naquela lei que os estados, a União, estimula os municípios a formarem consórcios intermunicipais de saúde. Por quê? Que tanto a União, quando eu digo a União, o governo federal,
como os governos estaduais, eles estimulam a formação de consórcios. Por quê? Porque isso evita desperdício, e a gente sabe que falta sempre dinheiro para a área da saúde. Então, se você puder utilizar a estrutura e dividir aquela estrutura entre vários municípios, então, como que é o funcionamento deles? Então, cada um destes municípios entra com uma grana lá para aquele consórcio funcionar. E é tirado o dinheiro do próprio Fundo Municipal de Saúde para manter o consórcio. Mas cada município vai pagar o correspondente ao que também vai receber. Então, para usar o exemplo do consórcio de vocês lá, que parece que eu citei que eram 16 municípios, não, o consórcio? Isso, 16 municípios. Então, aqui, provavelmente, Ivaiporã é muito maior do que Lidianópolis e Jardim Alegre. Então, e tem uma população maior. Então, o que vai acontecer? Ivaiporã vai pagar mais para manter o consórcio intermunicipal de saúde. Quando eu digo manter, é o seguinte: aqueles profissionais, os médicos especialistas que estão contratados, os dentistas especialistas que estão contratados, para manter aquele aparelho que faça radioterapia, aquele aparelho que faça quimioterapia, aquele aparelho para fazer cirurgias complexas e assim por diante. Só que, na mesma forma em que tem que colaborar para manter o consórcio, também na mesma proporção vai receber em ações e serviços de saúde. E aí é óbvio que vai ter gente, tem contador, tem gente para administrar esse consórcio, né? Então tem toda uma dinâmica ali do funcionamento do consórcio. Então vamos lá, então vamos voltar para a nossa lei 141 aqui. Então diz ali a lei 141 que os estados e os municípios que estabelecerem consórcios ou outras formas legais de cooperativismo para a execução conjunta de ações e serviços de saúde, e nesta forma, né, e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de serviços. Ali quando eu citei todos esses municípios, Arapuã, Ariranha e tal, todos esses municípios, eles fazem parte da 22ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. Então, e por que existe a 22ª Regional de Saúde do Estado do Paraná? Para cumprir a tal diretriz constitucional de regionalização, ok? Da rede de serviços. Então, esta é uma forma como a gente pode ajudar o financiamento também da saúde e ajudar na organização e no funcionamento das tais ações e serviços públicos de saúde. E isso vai em acordo ao tal processo de descentralização das ações e serviços de saúde. Porque antigamente, para vocês entenderem essa história da regionalização, que eu também já expliquei isso lá atrás, né, para vocês, eu estou recapitulando aqui. Para fazer um tratamento de câncer, o pessoal do estado inteiro tinha que botar o paciente com câncer, coitado, debilitado, dentro de uma ambulância, um motorista da ambulância, indo com esse paciente até Curitiba, para fazer o tratamento de câncer em Curitiba. Sendo que hoje a gente já tem hospitais regionais. E Ivaiporã tem um hospital regional que, se não me falha a memória, foi inaugurado agora recentemente. Um hospital regional de saúde de Ivaiporã, não foi? Deixa eu ver aqui. Olha lá, Rosmeire disse aí. E por que existe um hospital regional? Exatamente, Rosmeire, para cumprir isso que está escrito ali, ó, a diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de serviços, né? Para que o usuário do SUS, o paciente, ele tenha a realização de alguns serviços que são mais complexos, mais próximo dele. Ele não precisa ir para a capital do estado. Por isso que tem também os hospitais regionais.
ok? Que também é outra estrutura do SUS, beleza? Então, olha lá, recapitulando ali, ok. Então, recapitulando ali, ó, que aqui no artigo 21 diz assim, como eu estou explicando vários itens que, na realidade, isso na saúde coletiva 1, vocês deveriam ter já aprendido já todos esses itens, mas vocês fizeram saúde coletiva 1 por EAD, não é? Por EAD. Foi, Rosimeire? Esse último sim do chat aqui, é isso? Foi por EAD? E as aulas sim. E aí aquela história, ó. Nós, infelizmente agora na Covid, a gente está fazendo por EAD, porque só tô eu, você, Rosimeire, o David, e agora apareceu mais alguém aí na jogada, a Amanda, né? E agora há pouco eu vi uma professora que dá aula para vocês dizendo que não apareceu nenhum aluno na aula dela, né? Porque os alunos falam, depois a gente cola, não precisa estudar não, etc, etc. Aí fica complicado, porque quando o aluno vai fazer o concurso público e tal, eles vão pedir essas coisas, né? Então, mas enfim, é o que a gente, para não perder o ano, a gente está fazendo as aulas presenciais desta forma, né? E a tal saúde coletiva 1, ela já é neste formato. Então, é bastante complicado. Por isso que eu entendo essa dificuldade que vocês têm aí com a saúde coletiva, né? Então, você vê, eu estou praticamente falando há minutos, dentro do artigo 21 e não deslancha, né? Porque, na realidade, isso é um conteúdo que é lá da saúde coletiva 1, né? Agora, aqui, o que esse artigo está querendo dizer é a respeito do financiamento, né? Que ocorre entre estados e municípios que estabelecem consórcio. Então, eu vou, de novo, ler bem de gavar, como dizem, né? Então, vamos lá. Os estados e os municípios que estabelecerem consórcios ou outras formas legais de cooperativismo para a execução conjunta de ações e serviços de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de serviços, poderão remanejar entre si parcelas dos recursos dos fundos de saúde. Tu está querendo dizer aqui, esse aqui é o filé mignon desse texto que aparece ali, onde aparece ali. Poderão remanejar entre si parcelas dos recursos. Por quê? Porque eles já estabelecem consórcios lá na média e na alta complexidade. Então, como esta lei 141, ela trabalha financiamento do SUS, e ela fala lá de mínimo constitucional para os municípios e para os estados, então pode esta lei dar esta liberdade ao gestor para fazer esse remanejamento entre si das parcelas desses recursos transferidos que a gente citou no slide anterior, olha lá. Dos recursos dos fundos de saúde derivados tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias que serão administradas segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos. O que quer dizer isso aí? Segundo o combinado entre os municípios que compõem aquele tal consórcio intermunicipal de saúde. Então, os municípios vai ter que ter um gerenciamento e vai ter que ter uma pactuação. Então, onde está dito ali? Segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos. Quais são os entes envolvidos? Os estados e os municípios. E aí, qual que é a modalidade gerencial? Né? O que foi definido ali. Não tem um ditado que diz que o que é combinado não é caro? Então, se for definido, olha, você vai ter que bancar tanto aqui, porque você vai receber também tanto em procedimentos odontológicos de média e alta complexidade. Ok? Então, ter uma
forma de manobra, como que eu quero dizer assim, não estou querendo dizer nada ilegal, é que, como a gente disse em artigo há pouco, que as transferências, elas são, olha lá o que apareceu no slide anterior, ó, que as transferências elas eram realizadas de forma regular e automática, ok? Que isso entra para a grana, também esse remanejamento entre si dessas parcelas dos recursos recebidos, beleza, pode ser feito. Agora, o que não pode, deixando bem claro, é desvio de dinheiro, porque isso aí já é corrupção, ok? Entendido até aí, pessoal? Meu Deus, o município que tem mais habitantes é maior. Ah, tá. O município que. Você está me perguntando aqui, pelo que eu entendi. O município que tem mais habitantes é maior o valor do consórcio ou não interfere? É maior. É maior. Então, vou usar um exemplo aqui que eu uso muito quando eu explico da 15ª. A 15ª, a cidade sede é Maringá. Maringá tem aproximadamente 400 mil habitantes. A segunda cidade maior da 15ª Regional de Saúde é o município de Sarandi. Sarandi tem aproximadamente 100 mil habitantes. Então, concorda comigo que Maringá tem 4 vezes mais habitantes que Sarandi? Sim. Fica fácil de entender isso? Sim, né? Então, se Maringá tem 4 vezes mais população, Maringá também vai pagar para botar o CISA-MUSEP para funcionar, vai pagar 4 vezes mais do que o município de Sarandi. Agora, o município de Sarandi tem 100 mil habitantes. O município de Sarandi tem 100 mil habitantes, aproximadamente, tem até um pouco mais, mas para facilitar a compreensão de vocês, eu estou arredondando a conta. Nós temos uns 5, 6 municípios, dentre os 30, que têm aproximadamente 10 mil habitantes. Então, vou usar um exemplo hipotético, gente. Eu não sei de cor os números de habitantes. Suponhamos que Astorga tenha 10 mil habitantes. Se Astorga tem 10 mil habitantes, para manutenção do CISA-MUSEP, Astorga